respeitos aí. Vamos ajudar todos os irmãos aí que acompanham nosso trabalho nas redes sociais, né? Conforme eu prometi, né? E até dando continuação aí ao que eu andei postando aí nas redes sociais, a respeito de iniciação, né? Porque eu mencionei que a nossa casa segue algumas diretrizes de acordo com o que eu aprendi, né, dentro do Candomblé. E, na verdade, assim, gente, só lembrando a todos que o que eu aprendi não é uma verdade soberana dentro do Candomblé, tá? É tão somente a forma que eu aprendi, tá? A minha verdade não necessariamente tem que ser a sua. O importante é que eu respeite a sua verdade, você respeite a minha e assim nós caminhamos em harmonia. Né? Um abraço aí a todos meus irmãos de fé, simpatizantes da nossa religião, simpatizantes da nossa casa, que acompanham, né, a gente através das redes sociais. Então, como eu estava falando, a respeito de iniciação, o Iaô, aqui na nossa casa, né, o Iaô é aquela pessoa que é iniciada no Orixá, no Leste Orixá, né, ele cumpre sim o período iniciático desse Iaô, o ciclo iniciático dele, na verdade, são de 7 anos, né, onde ele vai se tornar um ebome, né, que vai atingir a maioridade dentro do Orixá, né, que não necessariamente vai fazer dele um zelador ou uma zeladora de santo, e sim alguém que pode ter já a sua autonomia para auxiliar o pai, a mãe de santo, dentro da casa de axé, né? Ou também, se for da vontade de orixá, ter sua própria casa de santo. E, na verdade, assim, a iniciação que eu compreendo, que eu aprendi, ela tem um período de 21 dias que a pessoa fica recolhida, né? Após esses 21 dias, a pessoa vai cumprir 3 meses de quelê, né? Para quem não sabe o que é o quelê é a joia máxima dentro do Candomblé, né? Que é o colar que a pessoa usa rente ao pescoço, uma espécie de gargantilha que representa o elo do iniciado com o orixá, né? E aquele quelê, né, o quelê que a gente utiliza na iniciação, na verdade, ele é, na verdade, os olhos do seu orixá, né? Ali você vai estar se doando para o seu orixá e seu orixá, juntamente com você, comungando da fé que você está demonstrando no seu orixá. Esse período é cumprido após 3 meses, né? Quando você se inicia, você fica 21 dias recolhido. Depois desses 21 dias, você vai cumprir esses 3 meses de quelê. E após o quelê, o período do quelê, que são 3 meses, você vai cumprir 7 dias em respeito ao Oxalá, né? Assim eu aprendi dentro da nação Queto, nação essa a qual eu pertenço. E o que acontece? Após esse período, ainda tem o período de 1 ano, né? Que a pessoa vai cumprir com algumas restrições que dentro do Candomblé a gente chama de quizila, tá? Como, por exemplo, tomar um banho de mar a pessoa não vai poder durante 1 ano, ingerir bebida alcoólica a pessoa não vai poder durante 1 ano, andar em locais de consumo de bebida alcoólica, como balada, bar, essas coisas também não pode. Certas horas do dia e da noite a pessoa não pode estar com a cabeça descoberta na rua, né? Entrar dentro de cemitério, tudo isso são restrições, tá? E isso é muito importante ser seguido. Porque o Candomblé, gente, na verdade, é a religião que você tem que se doar. O que é o rito de iniciação? O rito de iniciação, para vocês entenderem, ele simula um parto, ele simula uma gestação, aonde você está morrendo de uma vida e nascendo para outra, né? Você está morrendo da sua vida até conhecer o Candomblé, para você nascer para uma outra vida dentro do orixá, né? Porque a simulação que eu falo de um período de gestação, de parto e tudo isso, é porque a gente compreende o Roncó como grande útero, né? Esses 21 dias como se fosse um tempo de gestação, né? Os 3 meses de quelê é aquela fase que a criança está ali com o cordão umbilical, até que esse cordão umbilical seja desligado. E o período de 1 ano, quem tem filho sabe, e quem é vivo já foi criança também, imagina. O primeiro ano é um momento crucial na vida de uma criança, na vida de quem nasce. O Iaô nada mais é, né? Assim como eu me considero um eterno Iaô, o Iaô nada mais é uma criança que acabou de nascer. Então esse primeiro ano é natural que o orixá esteja mais presente. Ou seja,
a pessoa não pode se assustar, a pessoa não pode discutir, a pessoa não pode passar nervoso. Por quê? Porque o orixá ele vai se apresentar. E por que o orixá vai se apresentar? É uma forma de defesa. O orixá está ali, né? É o pai que acabou de ganhar um filho, é a mãe que acabou de ganhar um filho. Então o orixá vai estar ali naquele instinto de proteção, né? E isso realmente vai acontecer. Esse candomblé, ele pode parecer sacrificante. É por isso que eu falei, né? Por que eu não coloco um iaô na sala todo mês? Por que eu não inicio uma pessoa por mês? Porque, na verdade, gente, esse candomblé, muito pouca gente hoje em dia quer aderir. Muito pouca gente hoje em dia quer se iniciar dentro dessas condições. Para vocês terem uma ideia, estou gravando esse vídeo dentro da minha casa, né? A minha residência é junto, é no mesmo terreno do meu barracão, né? Só que assim, até a forma de eu, como Babalorixá, me portar dentro do meu barracão é diferente da minha casa, né? Muitas vezes, para eu entrar, para minha esposa entrar, para qualquer pessoa da minha casa entrar no barracão, a gente exige que seja de uma forma respeitosa, né? Então assim, vem uma pessoa se consultar, vem alguém jogar búzio, a gente tem um pano da costa preparado para que se a pessoa tiver com uma roupa que não condiz com as diretrizes da nossa casa, a pessoa vai colocar aquele pano, né? Se a pessoa vier de uma forma que não está de acordo para a pessoa jogar búzios ou para a pessoa passar por uma consulta espiritual com o Exu da nossa casa, que é seu sete facada, a pessoa não vai ser atendida. Porque, primeiramente, para você se dirigir ao orixá, o essencial, além da fé, é respeito, né? Até porque, na minha forma de pensar, quem não tem respeito não consegue ter fé. Você só confia no que você respeita. E ponto. Isso para mim é uma máxima, né? E na verdade, a gente tem esse tipo de diretriz, né? Eu não busco ser a verdade soberana do candomblé, eu não busco ser o todo-poderoso do candomblé. Porém, a minha casa ela tem uma diretriz que eu sigo, né? Eu não estou aqui para dizer de fundamento, eu não estou aqui para julgar fulano, ciclano ou beltrano, né? Eu estou aqui para passar o que eu aprendi, né? E eu acho que a gente só pode se levantar para ensinar se a gente se abaixou para aprender, né? Então, se eu aprendi, eu posso ensinar. E eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Eu não posso chegar aqui e falar, não, gente, vamos fazer santo em 7 dias. Sabe por quê? Porque não foi isso que eu aprendi. Então, seria hipocrisia da minha parte, falta de sinceridade com vocês e falta de respeito, principalmente com o meu heredar, com o meu orixá e com a minha navalha, que é a maior forma Pará, que me iniciou, né? Então a gente tem que ter o mínimo de discernimento para falar sobre orixá, né? Outra coisa que eu abordei também, gente, é que a nossa casa ela não se vende ao capitalismo. Quando eu digo isso, o que acontece? Aqui a pessoa não chega e se inicia para o orixá que quer. Não. A pessoa aqui em casa ela se inicia para o orixá que jogo de búzios aponta e para o orixá que se apresenta na vida dela, né? Não tem esse negócio, a pessoa chegar aqui na minha casa e já chegar falando, não, eu sou de Iemanjá, eu sou de Oxalá, eu sou de Exu, eu sou de Ogum, eu vou me iniciar para esse santo. Não. Se você chegar na minha casa falando que você é de Exu, e eu abrir seu jogo, e o jogo disser que você é de Oxalá, se você quiser se iniciar na minha casa, Oxalá está me pedindo para me iniciar. Oxalá está me confiando o seu ori. Então você vai ser iniciado para Oxalá. Mas 14 mil jogos de búzios falaram que eu sou de tal santo, o senhor está me dando outro? Não. Eu não dou santo para ninguém. Quem aponta ao orixá é jogo de búzio. Oráculo de Merim de Nubim. Jogo de búzio. Então, na verdade, a gente segue. Eu confio naquilo que o orixá me aponta através do oráculo sagrado, que é jogo de búzio. E isso a gente vai seguir, tá? O jogo de búzio, Pai Júnior, o senhor confia 100% nele? Só tem uma coisa que me faz descartar o jogo de búzio. É o orixá virado. É o orixá incorporado na pessoa. Que até isso o jogo de búzio confirma se a pessoa realmente está sob manifestação de orixá, né? Então assim, gente, muitas vezes eu não quero me portar, sou o dono da verdade, quero passar isso, quero passar aquilo. Não, eu me limito a dizer o que eu aprendi, sabe? Eu não vou poder dizer para vocês se iniciação em 3 dias, 5 dias, 10 dias dá certo, sabe por quê? Porque eu não inicio ninguém assim. Eu não fui iniciado assim. Eu não conheço ninguém
que se iniciou dessa forma. Portanto, eu não posso dizer se está certo ou está errado. A única coisa que eu posso dizer é respeito. Ponto. Eu acho que o respeito ele tem que ser a religião maior do mundo. Porque a partir do momento que você se dirige respeitosamente a uma pessoa, se a pessoa te desrespeitar, o erro não é teu. Então você está pregando o que você acredita. Se a pessoa não quer seguir a sua verdade, é um direito dela. Sabe? Hoje o candomblé atual apresenta para todos aí um mundo de facilidade. Né? Tem muitas lojas, muitas casas de artigo, o Mercadão de Madureira mesmo aqui no Rio de Janeiro, a pessoa entra, se a pessoa quiser, a pessoa entra a Abiã e sai Babalorixá Junior de Esù. Né? Tamanha a facilidade. Meios de pesquisa aí, Google, Facebook, enfim, redes sociais, tem vários ensinamentos. Eu vou julgar se é certo ou se é errado? Não. Quem tem que decidir isso não sou eu, é seu orixá. Entendeu? Eu passo apenas e me limito sempre a passar aquilo que eu aprendi. Né? E se a gente fizer isso, eu acredito que a gente vai ter uma religião muito melhor, muito mais positiva, né? Pessoas passando aquilo que aprendeu. A pessoa pode não estar passando a coisa mais certa do mundo, mas ela vai estar passando a verdade dela. Né? De repente você acende uma vela, você pode estar acendendo aquela vela de uma forma completamente errada, né? Para um orixá que todo mundo desconhece, mas você tem fé. Você crê que aquilo é a tua verdade. E isso faz toda a diferença. Então, entrei um pouquinho aí no assunto de diretriz, de como eu conduzo minha casa, né? Tudo isso. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E assim, na verdade, quando eu falo esse tipo de coisa, eu estou falando no intuito de ensinar um pouco do que eu aprendi. Como eu também aprendo muito com todos os irmãos aí que eu tenho no Facebook, todos os irmãos aí que eu tenho nas minhas redes sociais, acompanho e admiro muito. Muitas pessoas do Candomblé, muitas pessoas da Umbanda, eu admiro demais. Eu tenho raiz umbandista, eu sou filho biológico de umbandista, nunca vou negar isso, e aliás é um dos maiores orgulhos que eu tenho, né? Ter vindo de uma raiz umbandista. Tenho caboclo que é de Umbanda, Exu que é de Umbanda, Preto Velho. Então, assim, eu aprendo muito com todos vocês. Né? A minha intenção é sempre estar passando uma mensagem boa, algo que de fato acrescente na vida de vocês. Né? Porque eu acho que orixá é progresso. Então, tudo que eu puder contribuir para que possamos progredir, não só fisicamente, profissionalmente, intelectualmente, que é muito importante dentro da nossa religião, né? Eu acho que a sabedoria, ela é fundamental também, né? O conhecimento, o saber, o descobrir coisas novas, né? A respeito do nosso culto. Claro, sempre mantendo as nossas tradições, né? Então, assim, um apelo que eu poderia fazer, né? Até para encerrar nosso vídeo, para não ficar uma coisa muito longa, um apelo que eu poderia fazer é: procura conservar as suas raízes, seja ela qual for. Não deixa o seu aprendizado morrer. Se você inicia o seu Iaô com 3 dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias, 60 dias, eu não estou aqui para discutir isso. Né? Se você raspa o ganso, se você não raspa o ganso, se você raspa pequete, se você não raspa pequete, eu também não estou aqui para discutir isso. Mas vamos respeitar a nossa ancestralidade, vamos manter o nosso candomblé vivo, vamos manter a nossa umbanda viva, porque é disso que a gente precisa. Né? Eu não estou aqui para trazer nenhuma invenção para o candomblé, eu estou aqui para passar à frente aquilo que eu aprendi. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, eu vou voltar com mais vídeos aí futuramente. Meus respeitos, foi tudo meio de improviso. Né? A bênção de todos aí, que meu Pai nos abençoe sempre. Um grande abraço.